Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula aqui do desafio do sonho ao custo real. Quero começar chamando quem está aqui na nossa ligação, já né, na nossa aula. Gi Faria já está por aí, José Maria, Lisandra, Luciana, Vanessa. Muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando aí, já entraram cedinho, né? Bom, então quero começar agradecendo aí a quem estava na aula anterior, né? Quem estava ontem aí, que conseguiu assistir esse conteúdo, viu quanto que esse conteúdo foi muito engrandecedor. De fato, a gente conseguiu ajudar aí muitas pessoas com esse nosso conteúdo e hoje vai ser muito mais. Vocês vão ver que hoje a gente vai realmente colocar a mão na massa para conseguir transformar o sonho de vocês aí no custo real de fato, né? Vamos relembrar um pouquinho da aula anterior, então? Vamos falar aqui o que a gente teve ontem, né? E ontem a gente falou um pouquinho sobre as primeiras etapas, né, da importância do planejamento, da importância da gente fazer isso tudo. De fato, a gente falou que vocês precisam de um projeto, né? Então, de fato, o projeto ele é o pontapé inicial para a gente conseguir planejar uma obra, porque sem ele você não tem direção, você não vai saber o que você tem que fazer lá dentro. Também a gente viu que sem planejamento você começa no escuro, então quando você está ali fazendo, né, sem o planejamento da obra, você não consegue saber para onde você está indo, você não sabe o que você tem que colocar ali, o que você tem que utilizar na sua obra. Então, de fato, você não vai ter todo esse controle que você precisa. Falamos também sobre as obras serem tomadas pela informalidade, né? Isso é um grande calo aí do nosso Brasil, vamos falar assim, né? Que as pessoas realmente não têm o costume de contratar empresas, de contratar responsáveis técnicos para a obra de vocês. Então, isso também é um problema aí que acontece muito. E também as pessoas confiam muito na palavra do pedreiro, né? Quando o pedreiro está lá trabalhando, ou às vezes quer chamar só o pedreiro e acha que ele vai tomar conta da obra toda, acha que ele vai dar conta de passar um quantitativo de material, vai dar conta de falar tudo que você vai precisar fazer na sua obra, só que na verdade ele só sabe realmente fazer a etapa dele, né? Que é ali executar o serviço que ele aquele serviço que ele sabe fazer de fato, né? Então, para a gente começar, quero deixar aqui pedir para vocês que durante essa aula a gente vai ter várias coisas boas, né? A gente vai falar bastante dessa etapa do planejamento, que é muito importante. E quando vocês verem assim, algum assunto, né, que vocês falarem, cara, isso aqui realmente já virou a chave para mim, já vai conseguir assim resolver vários problemas da minha obra, vocês deixem aí no chat. Já valeu. Bora combinar assim? Então, quem tiver aí que escutar essa aula e ver alguma coisa que é muito interessante, que já vai te ajudar muito, você escreve aí no chat, já valeu. Beleza? Bom, para a gente começar, eu quero saber quem é que fez o exercício de ontem. Quem tiver feito exercício, levanta a mãozinha aí, que aí a gente vai abrir aqui o áudio, vai abrir a câmera, eu quero escutar de vocês o que vocês já fizeram aí da obra de vocês. Bom, a Luciana, já estou vendo que ela já está aí de olho, né? Então, a Luciana já fez exercício. Quer participar, Luciana? Posso abrir seu microfone? Deixa eu abrir aqui o microfone para vocês falarem, então. Então, pronto, abre o microfone e abre o vídeo também. Luciana, fique à vontade. Vamos ver se eu já te escuto.
Oi, Oi, Luciana, boa noite. boa Tudo noite, tudo bem? bem? Tudo jóia. Eu fiz o dever de casa. Ó, que legal. Vamos lá, o que você colocou aí que você precisa? Bom, Primeiro, deixa eu entender. Precisa fazer construção ou reforma? reforma. Reforma, né? Beleza. Então me fala aí o que você anotou que você precisa fazer na sua casa. Eu coloquei reforma da cozinha, área de serviço e banheiro lá de serviço. Legal. Aí, no caso, você vai reformar essas áreas, mas você colocou exatamente o que você quer mudar nela já? Se você vai trocar Sim, já. revestimento, me fala aí. Aí eu vou colocar aqui que eu imprimi aquela folhinha, aquelas perguntas. Aí Aham, na 2 você colocou, você sabe exatamente o que deseja isso. ter em casa? Sim. Aham, Já tenho umas decisões certo. e especificando o que eu quero fazer. Eu quero tirar Uhum, a bancada, porque hoje eu tenho uma bancada que tem a pia e o tanque na mesma bancada, né? certo. Só que eu quero colocar o tanque na área de serviço, que hoje é o quarto, né? É um Isso aí. quarto com banheiro. E eu quero Uhum, transformar numa área de serviço. beleza. E aí eu preciso fazer uma bancada com tanque e um espaço para colocar a máquina de lavar. Eu vou fazer aquela máquina, vou comprar a máquina com a tampa virada para frente, né? Sim, aham, Ela lava e seca. certo. E com isso eu vou precisar de um armário também. Eu Aham. preciso de um gavetão para colocar roupa suja. Todo E esse eu ambiente que é quero desse quarto, você vai transformar ele todo em lavanderia ou não? Ele vai ser isso, só um espaço? todo, Toda lavanderia. Beleza. todo. Aí eu quero fazer um armário alto para colocar as vassouras e a tábua de Uhum. passar. E eu quero colocar uma porta de correr nesse ambiente, que ele Ah, é legal. ligado à cozinha. E hoje é uma porta de abrir e eu perco muito espaço. Eu Entendi. quero colocar uma porta de correr de vidro, porque como Uhum. a área é molhada, Sim. eu acho que facilita o vidro aí. É, no caso, ele vai ter uma durabilidade maior, né? Que provavelmente se você Isso, lavar o ambiente, realmente ele vai durar mais. Com certeza. isso. Aí já lá no banheiro, eu quero trocar todo o revestimento de parede, porque tá original ainda. Aham. O piso foi trocado, mas a parede não. Entendi. Aí eu quero trocar. E eu não utilizo desse banheiro o chuveiro, né? Só que hoje eu tenho um chuveiro, tenho um banheiro normal. E Uhum. eu queria ver se eu transformava esse espaço. Hoje ele tem o blindex, retiraria, não sei, colocaria uma película, para usar esse espaço do chuveiro como um armário. Entendi. Né? Eu ficaria só com o sanitário e a pia. Aham. E eu Então quero também seria. trocar a porta desse banheiro para colocar de vidro. Também vai colocar porta de vidro no banheiro. Certo. Isso. Ah, beleza. Aí eu quero trocar. Aí, como eu vou trocar essa bancada, que hoje é a pia com tanque, eu vou trocar de posição essa pia. Aí eu quero trocar a pia toda, a Uhum. cuba, né? E nesse espaço novo que vai ter a troca da pia, eu quero colocar um cooktop nessa bancada. Aí Certo. teria que fazer os armários inferiores, né, desse espaço, dessa bancada, e o superior. Eu não Entendi. sei se tem a possibilidade de fazer o sugar, né? Na minha época era sugar que chamava, Sim, hoje o o Sugard é a exaustor, né? marca, né? É o É, depurador, isso. isso, embutido no armário, que eu acho que fica mais bonito, né? E a Sim. gente acaba ganhando espaço, né? De armário. Não, com certeza. Hoje tem modelos muito bonitos, né? Antigamente eram aqueles realmente meio esquisitos, né? Eles não tinham um formato tão bonito. Hoje a É, gente já tem os mais modernos. Inclusive, na minha casa eu uso o depurador, que é aquele formatinho de sugar, mas ele é aham, mais bonitinho, é lindo. tá. E aí eu tenho que, com isso tudo, mudando de posição, eu preciso trocar a geladeira de lugar e aí eu vou perder minha despensa. Entendi, E aí eu tenho que arrumar um outro espaço para colocar os mantimentos, né? entendi. E Certo. por último, que eu quero que seja a primeira coisa, eu preciso colocar uma porta na cozinha, Uhum. que hoje ela não existe, né? Quando a gente sai da sala, já entra direto na cozinha e não tem porta. Aí eu quero Certo. colocar para separar o ambiente. Quer Só dividir isso. mesmo os Só dois. isso tudo, né? Só isso tudo, né? Então, beleza. Foi bom você ter me falado disso tudo, que agora a gente vai colocar os pontos para você complementar o seu exercício, né? Como eu falei,
para você já ter ideia do quanto você vai precisar de mexer, além dessa parte que a gente viu que é mais a estética e a funcionalidade, né? Que é você Isso. levar ali a sua lavanderia para o quarto, que é você colocar essa porta na cozinha, que é você mudar a bancada da cozinha para colocar o cooktop. Então, a gente tem que começar a pensar aí nesses detalhes. Para a gente começar, vamos falar ali da sua cozinha. Então, quando você fizer bancada, que você remover a bancada antiga, provavelmente você provavelmente vai mudar a posição da pia ou não? A pia vai ficar na mesma posição? Vai trocar totalmente. É uma Totalmente. Ou parede seja, o layout totalmente todo vai mudar. diferente. Aham. Isso. Então, ou seja, você já pode anotar aí que você vai ter que fazer uma mudança nas instalações de água e esgoto, né? Então, é uma Isso. mudança que você Vou tem. anotar Já aqui. deixa isso anotado. Para você fazer essa mudança, você vai ter que quebrar o revestimento da parede. E muito Isso. provavelmente o revestimento do piso também, né? Porque tubulação de esgoto a gente precisa ter o caimento dela, bonitinho. Aham. Muitas vezes a gente precisa passar pelo piso. Então, também tem que considerar a troca do piso. E aí, com isso, eu tenho que trocar o revestimento todo, porque eu não tenho, assim, não tenho sobra, não tenho nada Se você aqui. não tem sobra, se você não é um revestimento que ele é novo, né? Que geralmente quando tem um apartamento novo, né? Não sei se foi recém-entregue, alguma coisa, a gente Não, pode não. encontrar, né? Mas se não tem, aí a gente tem que pensar numa outra solução. No piso, é difícil a gente tentar fazer algum ajuste com outro piso, né? Que não fica tão bonito. Mas na parede, Uhum. muitas vezes, se você vai fazer só numa parte que vai ficar embaixo da bancada, a gente pode repor ali um revestimento branco, mesmo simples, como o armário vai esconder, não tem tanto problema. Mas esse é um Entendi. ponto importante que você já pode anotar, né? Outra coisa que você falou aí que eu vi que a gente vai ter que mudar é o ponto de água, né? Sim. De gás. Também, no caso é apartamento, né? É, É gás encanado. isso. Então tem que fazer essa mudança também. E aí já é outro profissional que faz, né? Então você já tem que anotar, contratar o profissional para fazer a mudança do ponto do gás. Tá, já Ele coloquei já faz aqui. isso também. E aí você tem que fazer, no caso com a troca da bancada, tem que contratar a marmoraria, né? Que vai fazer a nova bancada. Tem que chamar o instalador dessa bancada, que é ele que vai fazer a instalação. No caso, você trocando a bancada de posição, você vai querer fazer um revestimento ali por cima dela também, né? Para ficar protegido, de destaque. Eu não sei como a gente vai fazer, porque onde hoje é o tanque, a torneira é na parede. Então, a Aham. gente já tem que ver que revestimento que vai colocar ali para cobrir aquele buraquinho que vai ficar. Que eu Isso. também não tenho sobra. Aham. Então já teria que escolher também outro revestimento para colocar nessa posição, né? E Vai aí, acabar trocando tudo, né? Parede e sim, piso. no final vai trocar tudo. Isso também vai acontecer lá onde vai ser a nova lavanderia, né? Que hoje é um Entendi. quarto. Então, Isso, aí você já tem que anotar. Então, é você vai verdade. fazer essa mudança para a lavanderia, a gente tem que levar todas essas instalações de água e esgoto lá para o quarto. Uhum. Fazer essa instalação lá. Você tem que fazer a instalação da bancada lá E no local revestimento, né? do banheiro, do quarto. Isso. Aí você tem que fazer o revestimento. Você vai ter a máquina de lavar roupas. Máquina de lavar roupas geralmente já tem uma potência mais alta. E aí você já tem que olhar na especificação da máquina que você vai comprar se eles necessitam de uma ligação elétrica específica, que é você colocar um disjuntor igual para de um chuveiro, né? Geralmente no chuveiro você tem um disjuntor específico para ele. Hoje em dia, essas máquinas também já pedem esse circuito dedicado, que a gente chama, que é você ter um disjuntor Entendi. separado. Então, você já tem que prever também fazer essa modificação elétrica para atender a sua máquina. Tá. É uma coisa que também já é bom anotar. E aí, Uhum. aí na questão da marcenaria, aí você já tem anotado, né? Que você vai fazer o armário lá o armário alto em cima da bancada, tem um armário embaixo da bancada também. E não conheço o espaço, tá? Já estou dando pitaco aqui, que é parte da Calícia, mas talvez, como você vai utilizar esse quarto como lavanderia, você consiga utilizar uma parte dele como despensa, né? Já que você vai perder sua despensa da cozinha. Entendi. Pode ser uma solução Pode também. ser. Porque eu também penso em colocar onde hoje está o tanque. Porque o tanque, Ah, ele entendi. fica na cozinha, né? Uhum. E aí eu tiraria ele e colocaria a despensa talvez nesse lugar, nesse Entendi. espaço. Isso vai muito realmente da sua necessidade, porque tem gente que quando tira o tanque é porque quer ganhar espaço de bancada, né? E aí, se você Uhum. colocar uma despensa, você não vai ter espaço de bancada, vai ser um armário geralmente de piso a teto. Mas é Entendi. realmente ver a sua necessidade. E falando do seu banheiro, eu acho que é um caso mais simples. Como você não pretende fazer uma reforma grande nele, é mais a troca do revestimento e você vai eliminar a parte do box, você tirando o box, é possível fazer uma marcenaria planejada ali, deixando um pouquinho mais alto, né? Caso você queira fazer uma lavagem no banheiro e você monta Uhum. ali um armário para guardar também o que você precisar. Tá. Mas aí não fica ruim um armário assim no banheiro de Não, área muita gente faz molhada, isso. não, né? Não, a ideia que a gente faz geralmente é colocar uma base de alvenaria. Então, ao invés de Ah, ser apoiado no entendi. chão, a gente faz uma base de alvenaria normal, reveste ela na frente com rodapé, e aí o armário vai ficar suspenso.
Tá. E se um dia eu quiser vender e a pessoa quiser tirar o armário, ele consegue fazer essa reversão de retirada dessa Consegue, mas ele vai alvenaria, né? precisar fazer a troca do revestimento também, porque como tem cimento, areia ali, né, vai acabar estragando o que está por baixo. Não tem jeito. Entendi. Tá. Caso você não queira fazer essa base, você pensando nessa reversão, é Aham. possível você fazer essa base com a Suspenso. marcenaria mesmo. Não, faz uma base de marcenaria, porque o armário vai ficar muito alto, né? Geralmente, um armário grande, se ele ficar só suspenso, você vai ter que furar a parede e aí vai acabar estragando. Então, Aham. é a base da própria marcenaria, mas você faz o revestimento frontal dessa marcenaria com um granito ou um porcelanato, você protege ele por baixo. Não é o ideal, a gente não costuma fazer isso, porque com o tempo, né? O regime vai Uhum. esfarelando, o silicone, enfim, vai perdendo eficiência e vai acabar molhando. Então você tem que manter uma manutenção mais constante para não estragar a base do armário. Mas é possível sim. Tá. Entendi. Beleza? Beleza. Então acho que a gente conseguiu colocar mais pontos aí para você Conseguimos. colocar na sua obra, né? Tem coisa que a gente não consegue enxergar e você já tem um Sim. olhar diferente. Exatamente, mas essa é a ideia do exercício, é vocês começarem a imaginar, né, tudo isso que vai ser feito para vocês irem começando a acrescentar esses itens, porque é exatamente esse o conceito do planejamento, é a gente prever tudo que vai acontecer na obra, para que quando ela for ser executada, você não tenha essas surpresas. E você fala, eu só quero trocar minha lavanderia para o quarto, mas ele vai envolver hidráulico, vai envolver elétrico, vai envolver bancada, revestimento, pintura, que você vai ter que refazer algumas pinturas ali, Uhum. uma série de profissionais, de materiais que você vai comprar, que muitas vezes você não estava esperando. Então, a ideia do planejamento é justamente essa, você juntar tudo isso e você já ter isso tudo em mãos para quando começar a não ter susto. E até tempo, né? E tempo também, com Que é tudo certeza. isso com Você a já gente planeja dentro o de tempo para casa. isso. Isso é um caso realmente também que é bem complicado de explicar, fazer com isso tudo dentro de casa, mas é possível também. Tá, obrigada. Beleza? Por nada, Luciana. Obrigado por participar também. Obrigada. E aí, pessoal, vocês viram aí como é que essa questão do planejamento pega muito, né? Porque você vê, a Luciana ela já tinha na cabeça dela tudo que ela queria fazer, da lavanderia, da marcenaria, da cozinha, o que ela queria mudar, mas a gente vai começando a escavar mais pouco, vamos falar assim, né? Vamos escavando um pouquinho mais, a gente vai descobrindo os serviços que tem que acontecer, que muitas vezes você não imaginava, né? Então, é exatamente essa visão que eu quero trazer para vocês do quão é importante a gente levantar todos esses serviços. Tem mais alguém que queira compartilhar? Deixa eu ver aqui no chat se tem mais alguém. Se alguém quiser, fala aí, é só levantar a mãozinha ou então coloca aqui no chat que a gente vê. Beleza? Vou dar aí uns segundinhos, porque às vezes pode ter um delay. Então, não temos, né? Então, beleza, gente. Mas vocês viram, né, que o que eu acho que eu consegui exemplificar bem para vocês aqui, essa parte inicial do planejamento, que é a gente fazer esse levantamento de todos os serviços que a gente vai precisar fazer ali dentro da obra, né? Então, vamos seguir agora para o conteúdo de hoje. Gi, quer fazer um comentário? Gi, pode fazer um comentário, fica à vontade. Deixa eu ver se não sei se está aberto o microfone, acho que está liberado já. Tá me ouvindo? Tá me Estou ouvindo? ouvindo bem, pode falar. Então, eu quero só fazer um comentário, assim, porque eu fiz uma obra há 2 anos, mais ou menos, e essa questão do planejamento, realmente, eu vejo que impacta demais, porque, à época, eu contratei uma arquiteta, mas eu achei que ela era um pouco inexperiente, depois, no fim das contas, porque teve um detalhe bem importante que aconteceu na obra, que se eu não visse, ia passar batida, dar um problemão lá na frente. O que foi? Eu mudei o ponto de gás, porque eu ia colocar o forno e o fogão em uma outra área. E aí, ela colocou a saída do gás num ponto que ia ficar bem atrás do forno. E aí, quando eu fui ler o manual, eu que fui ler o manual do forno, e ela já estava em posse desse documento, eu fui ler o manual e vi, não pode ficar a saída do gás logo atrás. E ela não viu isso, já estava tudo instalado. Quando eu cheguei na obra, que eu vi aquilo, eu falei, gente, isso não é possível. Tive que chamar o pessoal de novo, da parte do gás, para vir, trocar o ponto, cobraram tanto a mais. Então, realmente, quando a pessoa não entende, não tem essa questão da experiência de saber, não, aqui não pode, aqui pode, nem sequer ela se deu o trabalho de olhar o manual, para saber que não podia. Eu que fui lá e tive que ver, né? Então, são detalhes pequenos que dão uma dor de cabeça depois. Já se você vem embora, o negócio está atrás do forno, olha o risco.
Não, né? isso que é enorme mesmo. Isso é uma coisa que eu pelo menos sou bem chato, né, com essas partes assim técnicas, mas isso também a gente pode entrar um pouco na questão da gestão da obra, né? Eu entendo que muitas vezes a obra fica cara para você contratar um gestor e tudo, mas quando você tem alguém que está gerindo e que acompanha todo esse serviço, isso já poderia ser previsto lá atrás. A gente E era economiza muito ela, com nossos eu clientes. E contratei era ela como ela. arquiteta e ela estava gerindo a obra. Nossa, então foi um erro Exatamente. duplo, na Então, verdade. exatamente. Só um comentário, porque eu fico alerta, né? Não, com certeza, gente. Ó, então, mais um comentário aí da Gi. Obrigado, Gi, por compartilhar, viu? De nada. Então, realmente, vocês verem como é que isso realmente faz toda a diferença. Isso realmente assim, muito importante a gente pegar no planejamento para que vocês tenham uma obra que saia do jeito que vocês queiram e que também não dê esses problemas durante a execução, né? Então, bora começar com o nosso conteúdo de hoje. Foi muito bacana aí vocês compartilhando. Deixa eu colocar aqui agora a apresentação para a gente começar o conteúdo de fato, né? E vamos lá. Já está aparecendo aí, Calícia? Tudo ok? Então, vamos seguir então. Então, como eu falei, a gente corrigiu aí o primeiro exercício, né? Vocês só agora sabem o que vocês têm que fazer na aula de vocês. Quem conseguiu acompanhar os exercícios da Luciana viu o quanto é importante fazer isso. E agora a gente tem que fazer o quê? Agora que você tem todo esse levantamento desses serviços, né, mais abertos, vamos dizer assim, igual a gente falou, é a hidráulica da cozinha, é bancada, não sei o quê. Agora a gente tem que descrever isso de uma forma mais detalhada. Porque agora que você vai destrinchar todos esses serviços e com base nisso, você vai conseguir levantar a próxima fase, que é a fase de levantar custos, de levantar quantidades, né? Então, você agora vai pegar esse mapeamento e você vai organizar essas informações. Que você vai agora separar todas elas por categorias. Você vai primeiro fazer uma organização por ordem, né? Então, você já coloca na sua cabeça, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro, eu tenho que demolir a minha cozinha. Então, tem que arrancar, tem que remover os armários, tem que tirar a bancada, tem que depois tirar o revestimento. Você vai colocando tudo isso numa ordem cronológica certa. E aí você vai colocando esses serviços depois separados por fases. Então você tem a fase da demolição, você tem a fase do revestimento, a fase da hidráulica, a fase da elétrica, a fase da bancada, e você começa a organizar isso. E vocês viram o quanto que é importante a gente falar da fase da infraestrutura, né? Vocês viram que quando a Luciana deu o exemplo dela, que ela falou da bancada, de passar a lavanderia dela para um quarto, que hoje não existe instalação e nenhuma, né, de água, de esgoto, nem de nada disso, o quanto é importante a gente já pensar nesses detalhes de infraestrutura. Porque imagina só, se você quer levar a sua lavanderia para esse cômodo, que é um quarto, não existe nada lá dentro, e você começa a fazer sua obra, você vai lá, coloca a bancada, deixa tudo pronto, aí quando você vai instalar a torneira, quando você vai usar, você fala, tá, de onde que eu vou puxar a água para cá? Para onde que essa água vai? Para onde que esse esgoto vai ser levado? Então, se você não tem essa ideia lá no início, isso vai te trazer problema no futuro. Então, a infraestrutura ela é a parte mais importante. E falando também da parte da elétrica, ela também vai fazer toda a diferença. Isso que eu falei para a Luciana, dela colocar ali o ponto específico de energia para a máquina, isso também vai evitar uma grande dor de cabeça para ela. Porque o que geralmente acontece quando essa instalação não é bem feita? Essa máquina, quando estivesse ligada, provavelmente ela poderia derrubar toda a energia do apartamento dela. E imagina só o transtorno. Você está lá querendo usar seu apartamento, vai lá lavar roupa e de repente a sua energia cai, porque você não fez uma instalação correta para aquela máquina. Então, de fato, é uma etapa assim importantíssima, é uma etapa que a gente não pode esquecer de nada. Você não pode pular etapa nenhuma, porque senão você vai ter essas dores de cabeça, certo? E essas mudanças na infraestrutura, elas podem fazer diferença no seu projeto. Então, vamos falar aqui agora de uma construção, vamos falar de uma coisa mais abrangente, né? Quando a gente fala de infraestrutura, eu estou falando desde a etapa ali da fundação, da etapa da estrutura de pilares, de vigas, de lajes, até a parte funcional da casa, que é elétrica, água, esgoto, águas pluviais, internet, antena de televisão. Tudo isso a gente chama de infraestrutura. Por quê? Porque é tudo que está ali embutido, né? É tudo que você não enxerga, mas é aquilo que faz a casa funcionar. Eu já vi vários exemplos também que eu acho muito interessante, que é o seguinte, comparar com o corpo humano. A nossa casa, ela comparada ao corpo humano, funciona da seguinte forma. Os pilares ali, as fundações, toda a parte de concreto é o esqueleto. Toda a parte ali dos cabos, né, das tomadas, de tudo isso, é a parte neurológica. A gente tem ali todo o cérebro, né, toda a parte neurológica ali é a parte da elétrica. E a parte hidráulica
são as veias ali, ou as artérias, tudo que fica circulando. Então, a gente tendo essa analogia, você entende que sem aquilo a sua casa não funciona, né? Se você não tiver uma estrutura robusta, a sua casa cai. Se você não tiver uma elétrica bem dimensionada, a sua casa não vai funcionar direito. Se você não tiver uma hidráulica bem dimensionada, você não vai ter água ali onde precisa, você não vai ter o esgoto escoando bem. Então, de fato, é uma boa analogia para vocês terem essa proporção do quão é importante essa infraestrutura funcionar dentro da nossa casa. E quando a gente fala dessa etapa da infraestrutura, a gente precisa entender o que é importante para a gente e o que a gente pode abrir mão muitas vezes. Porque, de fato, a gente pode falar, eu quero uma casa enorme, eu quero uma casa com um monte de chuveiro da maior potência possível, eu quero um monte de equipamento, eu quero de tudo do melhor. Só que quando a gente vai levantar o custo disso tudo, isso acaba pesando, né? Um exemplo que eu dou para vocês, por exemplo, novamente a questão do chuveiro. Eu quero chuveiro potente, na minha casa vão ter lá 5, 6 banheiros e eu quero só chuveiro de 8.000 watts. Vocês já viram qual a capacidade energética que a sua casa precisa ter para poder alimentar esses 6 chuveiros? A quantidade de fios que você vai ter que gastar para alimentar aquilo tudo sem você ter um problema elétrico? Então, de fato, essas são escolhas que a gente tem que ponderar. E isso tem que ser visto lá no início. Porque não adianta nada você querer fazer lá a sua casa com esses 5 banheiros, você só instala o chuveiro e aí depois você vê no que dá. Porque vai vir os problemas. A fiação começa a derreter, aí você começa a ter perigo de fato de incêndio na sua casa. Então, a gente tem que pensar nisso e isso você vai ponderando para saber o que é mais importante. Então, vamos colocar na balança. Não, meu sonho é realmente ter esses 5 chuveiros da maior potência possível. Ok. Então, a gente vai dar prioridade para essa parte elétrica, para fazer a sua casa ter uma elétrica robusta para atender isso, mas provavelmente você vai ter que abdicar ali de uma outra etapa. Provavelmente você vai ter que tirar ali um quarto de hóspedes, você vai ter que tirar algum ambiente para que o custo dessa área ele vá para essa região que é a sua prioridade. Então, essas escolhas que têm que ser feitas de forma assertiva na etapa de projeto, na etapa que você está concebendo ali a sua casa. Então, essa parte da infraestrutura, quando a gente fala de você entender aqui o que é prioridade para você, é isso. Se você quer ter um sistema de chuveiro a gás, se você quer ter se você quer ter um sistema de energia solar, então tudo isso vai fazer a diferença nessa etapa da infraestrutura, beleza? E para a gente resumir essa primeira etapa que a gente está falando aqui, a gente vai dividir agora em passos, né? Tudo que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo é você pegar tudo isso que eu falei e você detalhar, né? Tudo que você descreveu no exercício, no primeiro exercício que você fez ontem, é detalhar aquilo. Então, é igualzinho eu falei lá para a Luciana. A primeira etapa é você pegar ali a parte da demolição. Então, você vai colocar demolição do revestimento da parede, demolição do revestimento do piso, passagem da tubulação de esgoto para a lavanderia, passagem da tubulação de água para a lavanderia, instalação da bancada, instalação das louças e metais, pintura, forro de gesso, iluminação, enfim. Tudo que você quer, você vai detalhar agora. Você vai destrinchar tudo aquilo que você colocou para você ter aquilo detalhado. Beleza, galera? Se tiverem mais alguma dúvida, tá? Levantem a mão aí, mandem no chat também, que a gente está aqui de olho em tudo. Perfeito? Então, próxima coisa agora a gente vai falar dos acabamentos. Essa parte todo mundo adora, né? Agora eu quero escolher o que vai deixar a minha casa bonita. E nessa etapa, é uma etapa que a gente tem maiores possibilidades, né, de escolhas, porque justamente são escolhas que não vão impactar ali, muitas vezes, no resultado final estético e nem funcional, né? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você tem que escolher agora o piso que você vai colocar na sua casa. E aí, primeiro que você quer colocar um piso de porcelanato, e aí você tem que escolher entre um porcelanato da Bianco Gres, que custa R$80 um metro quadrado, e um da Porto Belo, que custa 200. Você vai ter que ponderar isso para saber o que vai ser mais importante para você, o que de fato você deseja ter na sua casa com aquele orçamento que a gente está falando. Então, você tem aí o seu apartamento, que você é um apartamento de 100 metros quadrados, e você quer trocar o piso dele por um porcelanato. Aí você faz o cálculo, vamos fazer o cálculo aqui junto. Vamos lá, você tem um apartamento de 100 metros quadrados de piso, e você vai comprar um revestimento da Bianco Gres. Você cotou lá que o revestimento da Bianco Gres fica R$80 um metro quadrado. Então, você vai gastar R$8.000 só de porcelanato. Agora, você vai cotar o revestimento da Porto Belo, ele custa 200. Vezes os 100 metros quadrados, você vai gastar R$20.000. Ou seja, você vai gastar mais do que o dobro só com aquele material. Então, essas escolhas, essa ponderação nas escolhas, vai fazer muita diferença lá no final. E é isso que pode viabilizar ou não a sua obra. É você fazer as escolhas assertivas e as escolhas que mais fazem sentido para você. Por que escolhas que mais fazem sentido? Porque muitas vezes você pode falar que é o seu sonho
ter uma bancada de Decton na sua casa. O Decton hoje é um dos materiais mais nobres para a gente fazer uma bancada. Ele é um material caro, só que ele é um material de altíssima qualidade, de altíssima durabilidade e é maravilhoso. Então, se você me falar, Fernando, é o meu sonho ter bancada de Decton. Então, eu vou abrir mão de outros acabamentos de maior qualidade, de marcas mais famosas, para eu ter uma bancada de Decton. E tá tudo bem. Isso é uma escolha sua, uma escolha pessoal. Se é da sua vontade investir naquela bancada, a única coisa que a gente tem que fazer é viabilizar todo o restante para que aquilo aconteça. Então, a gente vai trabalhar todos os custos da obra com base nisso, para que a gente consiga viabilizar com que aquilo seja colocado na sua casa. Perfeito? Então, quando a gente faz essas escolhas, você vai conseguir ponderar ali entre esses dois tipos de material, mas sem perder a essência da sua casa. O que é perder a essência? O meu porcelanato que eu escolhi é um porcelanato cinza cimentício. Beleza. Existem porcelanatos cimentícios cinzas da Bianco Grese, de R$80, e existem porcelanatos cimentícios cinzas da Porto Belo, de 200. No fringir dos ovos, a estética da sua casa não vai mudar. Você vai continuar com o mesmo visual de porcelanato cinza cimentício. A única diferença é que você está escolhendo entre marcas e qualidades diferentes. E é aí que a gente vai começar a brincar e a gente vai fazendo esse cálculo da diferença entre os dois, beleza? E você vai fazer isso com tudo o que é de acabamento da sua casa. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Vou dar vários exemplos aqui. Porcelanato, acabei de falar. Você vai fazer isso com as bancadas, você vai fazer isso com revestimento de parede, você vai fazer isso com louças e metais. Você vai comprar uma torneira, você acha a torneira de R$80 e você acha a torneira de R$2.000. Então, você também tem que colocar na balança o que é importante ali para você e o que você quer colocar na sua casa. Você vai fazer isso para acabamento de tomada, você vai fazer isso para eletrodomésticos, você vai fazer isso para móveis, para tudo, literalmente tudo, você vai apontar escolhas. Muitas vezes, por que você tem que fazer isso? Porque você vai lá pesquisando na internet, aí você acha lá, meu Deus, eu achei esse revestimento maravilhoso que vai ficar lindo na minha casa. Só que quando você vai olhar o preço, ele acaba se tornando inviável. Só que aí, como você já visualizou aquele revestimento e viu que ele vai ficar bom, você vai procurar agora similaridades, vai procurar outras peças que sejam similares, que vão manter a estética, mas que elas vão ser mais viáveis para você. Então, fazer essa escolha, ela vai fazer toda a diferença, beleza? Então, você vai fazer todo esse levantamento dessas peças, de tudo isso, né, de dentro da sua casa, de acabamento que você pode escolher, e você vai listar, literalmente. Porcelanato, opção 1, tal. Opção 2, tal. Inclusive, se tiver mais opções, tá? Pode ter 2, 3, 4 opções, quantas opções você encontrar e você quiser colocar ali para você escolher entre elas. Mas anote isso e coloque isso ali no papel, em algum local, para você conseguir visualizar de forma mais clara. Beleza? Então, esse é o segundo passo. É você levantar esses custos de materiais e fazer essa comparação para escolher qual que é mais viável para você. Porque a gente já começa a falar de custo da obra. E aí você já vai começar a entender tudo isso que está acontecendo, beleza? Então, recapitulando, passo 1, você vai detalhar todos aqueles serviços que a gente colocou no exercício passado. E passo 2 é você levantar esses custos, esses materiais, para você já conseguir escolher ali o que vai ser melhor para você. Beleza? Passando para a terceira etapa agora, a gente vai organizar todas essas informações. E essa organização, ela também vai acontecer ali em 3 etapas, né? Quando a gente vai começar a pegar todo aquele escopo que a gente levantou lá no início, com todos esses materiais de acabamentos que a gente definiu, e você vai começar a organizar isso. Eu sempre recomendo que você faça essa organização em uma planilha, tá? Uma planilha de Excel, no Google Planilha, sei lá, né, como é que é o nome, mas é você organizar isso de uma forma que fique fácil de você entender. Então, literalmente, descreva lá, coloca lá, descrição, quantidade, valor unitário, valor total, e vai organizando todos esses serviços e todos esses materiais que você listou, né? Então, você pega essa organização, coloca numa planilha para você começar a colocar isso detalhado. Então, você vai colocar lá, porcelanato da sala, e coloca lá o que você escolheu, coloca o valor na frente e a quantidade. Tijolo, você vai colocar para tudo agora, tá? Tijolo para construir a parede, vai colocar lá o tijolo, o valor unitário, e vai ter o valor total. Cimento, tal. Quantidade de pontos de tomada, você vai ter que comprar lá os acabamentos de tomada, você vai colocar lá quantos acabamentos de tomada você vai precisar comprar. Então, você agora tem que definir esse escopo no final e organizar essas informações. E aí você vai conseguir ver exatamente o que está incluído ali dentro daquela obra e o que você vai ter de custos para todas essas etapas. Então, monte esse escopo da obra. Depois que você montou esse escopo, agora a gente vai começar a levantar esses custos, né? A gente falou só dos custos de acabamento lá no passo 2,
Só que agora a gente tem que levantar os custos de tudo. Então, todas as etapas da obra, você vai ter que fazer o levantamento desses custos. E eu sei, gente, tem muito material que é difícil de você calcular, tem materiais que você não vai saber, mas eu não sei quanto de cimento eu vou gastar na minha parede, quanto de argamassa eu gasto para assentar meu porcelanato. Calma que eu trouxe a solução, e a solução é tecnologia. Então, se você está ali com dificuldade, né? Beleza, eu sei que eu vou construir uma parede de 20 metros quadrados. Então, quanto de cimento eu vou ter que gastar para fazer aquela parede? Você tem duas opções. A primeira delas, se você já tem aí conhecimento de algum vendedor de loja de material de construção que é conhecido, ou que você já está ali com relacionamento, eles vão saber te ajudar. Então, é o primeiro passo. Você pode ir até esse vendedor com essa sua planilha e falar, vou fazer isso aqui na minha obra, vou fazer essa quantidade de parede, vou assentar esse tanto de revestimento, eu preciso agora calcular o que eu preciso de material para fazer essa obra. E eles com certeza vão te ajudar. O vendedor vai te falar, não, então para essa quantidade de parede, você vai precisar de tanto de cimento, tanto de areia, tanto de tijolo, e com essa quantidade de material você vai conseguir executar a sua obra. Esse é o primeiro passo se você já tem esse relacionamento. Segunda opção, não conheço nada de material, não conheço vendedor, nunca fui numa loja de material. Hoje existe uma ferramenta belíssima, que a gente já usa aqui praticamente todos os dias no escritório, chamada ChatGPT, Inteligência Artificial. Gente, a inteligência artificial, ela invadiu o campo das obras e ela vai conseguir te ajudar a calcular tudo isso. Literalmente, faça um script no ChatGPT colocando, chat, vou fazer a reforma da minha casa e nessa reforma eu vou construir tantos metros quadrados de parede, com um tijolo de barro, tal tamanho. Calcule para mim quanto que de material eu vou precisar, quanto de cimento, quanto de areia eu vou precisar para fazer a instalação, né, o assentamento desses tijolos nessa parede, com reboco, com chapisco, com tudo. Pronto, ele vai pegar toda a base de dados da internet e ele vai conseguir te dar um grande norte para essa quantidade de materiais que você precisar. Então, assim, é sensacional, de fato, a gente ama o ChatGPT. Todo dia, praticamente, alguém fala que, meu Deus, eu amo o ChatGPT. E, de fato, ele ajuda a gente a fazer isso e vai ajudar você, tá? Então, use das ferramentas que existem hoje para te ajudar. Inclusive, até para você entender quais são os serviços necessários, tá? Voltando um pouco das etapas anteriores. Vamos lá, você pega lá o caso da Luciana. Eu quero fazer a reforma da minha cozinha, eu vou trocar a bancada, ela vai descrevendo, o próprio chat talvez ele já te dê quais são os serviços que você precisa contratar para que aquilo ali seja executado. Então, é uma forma também ótima para você conseguir fazer isso da melhor forma, né? E você já ter aquele escopo ali levantado. Depois que você tiver todas essas quantidades, depois que você tiver tudo isso em mãos, agora a gente tem que partir para a análise. Quando você tem agora todas as informações, você consegue ver o valor total da sua obra, literalmente. Você levantou todos os serviços, você orçou todos eles, orçou todos os materiais, no final você vai ter um valor total. Nesse valor total, você vai conseguir saber quanto que a sua obra vai custar. Olha que maravilha. Você chegar ali antes da sua obra começar e ter uma planilha com todos os valores que você vai precisar gastar dentro dela. É isso que a gente faz aqui na Boss Bento. Obviamente, né, a gente está ali sempre com... aqui todo dia a gente tem algumas ferramentas, né, que auxiliam, a gente tem a expertise, que é mais fácil, mas você sim consegue fazer esse levantamento. Uma coisa muito importante também, que a gente está falando desse levantamento, a gente falou mais de material, né? Mas agora eu preciso orçar a mão de obra. A mão de obra, gente, ela é um pouco mais complexa, porque você não tem como jogar no ChatGPT e ele te dá um preço de mão de obra, né? Não vai te falar isso. Mas, quando você for chamar um profissional ali para sua casa para poder fazer esse orçamento, você tem que saber exatamente o que ele vai ter que executar e o que ele vai usar de material. Como assim? Você chamou lá o pedreiro, né? Vamos dar exemplo da Luciana de novo. Luciana vai lá fazer a reforma da cozinha dela, então ela vai chamar o pedreiro para orçar. Quando esse pedreiro chegar lá, ou mestre de obras, ela vai falar, olha, eu preciso fazer a remoção dessa bancada, eu preciso desmontar esse armário, preciso fazer essa mudança do ponto de água, do ponto de esgoto, e eu vou assentar o revestimento da parede e o revestimento do piso. Aí vem as perguntas-chave, que isso vai fazer diferença na mão de obra. No porcelanato, qual é o tamanho do porcelanato? Vai ser um porcelanato 60 por 60 ou vai ser um porcelanato de 1 por 1? Qual é o revestimento da parede? Vai ser um porcelanato 30 por 60, tamanho comum, ou vai ser ali uma peça de tijolinho pequenininha, que vai ser uma paginação amarrada, escama de peixe, não sei, alguma coisa diferente. Essas informações, elas fazem a diferença no orçamento da mão de obra. Você tem que detalhar ao máximo o que aquele profissional vai fazer para que ele te dê um orçamento assertivo. Porque se você não faz isso, o que vai acontecer no final? Ele vai chegar lá na sua obra e vai falar, preciso reformar minha cozinha, ou trocar bancada, ou trocar revestimento.
Ele vai falar, beleza, o preço que você me falou custa tanto. Aí você fica feliz da vida, né? Ou passou um preço barato, bacana, vou conseguir fazer minha obra. Aí, à medida que a obra vai começando, ele diz que fez a demolição, aí ele fala, ó, dona, mas a gente tem que passar aqui esse cano, né, para funcionar a lavanderia lá. Aí você, Aí ele fala, pois é, isso não estava no meu valor, agora vou ter que fazer um aditivo. Aí você já fica ali, né, assustado. Nossa, mas isso não era aquele valor, então, que ele me passou. E aí lá na frente você compra um porcelanato de 1 por 1 para o piso, um revestimento de tijolinho pequenininho e inventa de fazer uma parede de escama de peixe. E aí você não avisa para o pedreiro lá no início. O que vai acontecer? Ele vai chegar lá na frente e vai falar, olha, dona, o orçamento que eu fiz era para assentar um revestimento 30 por 60 aqui na parede comumzinho, piso 60 por 60. Só que esse que você trouxe agora vai me dar mais trabalho, eu vou precisar de mais dias e por isso meu valor vai aumentar. E aí você fica refém daquela pessoa, porque a sua casa já está quebrada, você precisa terminar aquele serviço, então você simplesmente vai aceitar, porque você precisa agora terminar, depois que você começou. Então, esses detalhes fazem toda a diferença você falar para a equipe de mão de obra, porque aí você vai entender de onde está vindo aquele custo, né? E muitas vezes essas decisões da mão de obra vão fazer a diferença na sua escolha, né? Imagina só, se você vai lá com o seu pedreiro e você fala, ó, me passa 2 orçamentos então, me passa um orçamento para você assentar o piso de 70 por 60 e o de 1 metro por 1 metro. Ele vai te passar os 2 valores. E aí você vai poder comparar isso juntamente com o material. E vai fazendo essas ponderações, tá? Vale a pena eu comprar aqui esse revestimento 1 por 1 com essa mão de obra? Será que eu vou conseguir fazer esse investimento? Será que é interessante para minha casa? Então, esses detalhes, você vai começar a juntar essas peças e aí sim você vai fazer com que a sua obra fique com valor redondinho e sem surpresas no final. É muito importante, gente. É muito importante a gente fazer esse levantamento dos custos, porque você vai ter literalmente a sua obra na mão, certo? E para falar nisso, eu vou já até deixar anotado aqui para não esquecer. Para quem está assistindo hoje, na aula de amanhã, eu vou dar um bônus exclusivo que vai ajudar vocês a levantar todos esses serviços, tá? Eu dei aquele exercício de ontem, para vocês colocarem ali tudo isso, mas amanhã eu vou liberar uma planilha para vocês. Nessa planilha, vocês vão ter praticamente todos os serviços necessários para uma obra descritos. Vocês vão poder olhar aquela planilha e falar, na minha casa eu vou ter isso daqui? Ah, então eu vou poder marcar. Então isso vai facilitar muito a escolha de vocês. Só que essa planilha só estará disponível para quem estiver na aula. A gente não vai mandar no grupo do WhatsApp. Eu vou enviar aqui no chat da aula, né, nesse chat, bate-papo aqui do Google Meet, e é aqui que vocês vão conseguir acessar o link para baixar esse arquivo. Eu não vou mandar no grupo porque vai ser especial para quem estiver amanhã na última aula. Então, ó, para as 14 pessoas que estão aqui assistindo a gente, fiquem atentos, estejam até o final da aula de amanhã, porque esse bônus vai ser o bônus que vai facilitar toda a vida de vocês na hora de levantar todos esses serviços para a aula. Beleza? Estamos combinados? Pessoal, o que vocês estão achando da aula? Gostaram? Lembra do nosso combinado? Teve algum insight que vocês falaram que já valeu a aula? Deixem nos comentários, viu? Se vocês falaram que já valeu. Gostei que o pessoal já deu palminhas aí. Bom, então vamos continuar aqui. O que isso vai mudar na sua obra, né? O que vai acontecer quando você tiver isso tudo nas mãos? Simplesmente você vai ter toda a segurança de você começar a sua obra, começar a sua reforma, sabendo exatamente quais são os passos que você vai seguir. Então, diferente de você começar esse serviço no escuro, você vai saber que você vai começar ali na demolição, depois você vai ter as instalações, depois você vai ter a bancada, depois você vai ter revestimento, depois você vai ter forro, enfim. Você vai saber por onde a sua obra vai passar e principalmente quanto que ela vai custar. Você não vai ficar ali desesperado, tentando adivinhar quanto vai gastar, né? E com isso você vai ter mais controle da sua obra, porque literalmente você vai ter tudo anotado na mão, você vai conseguir acompanhar aquilo mais de perto e ter esse controle, e isso vai evitar os imprevistos. Só que, na verdade, esses imprevistos que acontecem em obras, muitas vezes é falta de planejamento, né? É justamente esse caso que eu contei da Luciana, mais uma vez. Que você vai começar ali para fazer a reforma da sua cozinha, e você não sabe que você vai ter que mudar o ponto do gás, ou que você não sabe que vai ter que mudar o ponto de água. E isso, se você não planejou, lá na frente a pessoa vai falar, teve um imprevisto aqui, porque essa tubulação não vai dar para colocar a pia onde você quer. Ou seja, virou um imprevisto, mas se a gente tivesse planejado lá no início, você já saberia que aquele custo iria acontecer. E aí você já se prepararia para ele, beleza? E com isso tudo, a obra, ela passa a ter um plano para você seguir. Ou seja, literalmente você vai conseguir comparar ali que aquele serviço que você orçou está acontecendo. E você vai conseguir ter esse plano também na parte de custos. Porque se você já foi na loja, você orçou todos os materiais,
e você conversou com toda a equipe de mão de obra, você sabe que quando você vai comprar o cimento, você está lá, que o cimento a R$ 34,90. Quando você for comprar o cimento, se ele tiver R$ 35,50, você já viu, opa, isso aqui está fugindo do meu planejamento, eu vou ter que rever aqui, ou o lugar que eu estou comprando, ou se realmente teve um aumento do preço repentino, você tem que começar a analisar isso. E a mesma coisa para baixo. Você orçou lá R$ 34,90, mas quando você veio comprar o cimento, ele estava na promoção. Ele saiu agora a R$ 33,00. Olha que beleza. Eu já consegui ter um saldo aqui, que se algum outro produto começar a ficar mais caro, ou então eu ver que eu estou economizando na minha obra, eu consigo investir naquilo que eu não poderia. Né? Olha só que maravilha. Você fazer um planejamento e você pensar, poxa, tenho que investir aqui, vou investir na minha bancária de Decton, que é o meu sonho, mas eu vou dar uma economizada aqui nas louças metais, né? Porque não vou conseguir comprar aquela marca ou aquele modelo que eu queria. Só que durante a obra você vai vendo que você está seguindo o seu planejamento e você começou a economizar e aí você fica feliz porque, caraca, eu vou conseguir comprar aquela torneira que eu quero agora, porque eu economizei nessa fase. Olha que maravilha você ter esse planejamento em mãos. Então isso vai mudar o jogo, de fato, da sua obra. E quando você tem tudo isso em mãos, até a equipe técnica, até o pedreiro, até o eletricista vai trabalhar com mais eficiência, com mais rapidez, porque ele já vai entrar na obra sabendo de tudo que vai acontecer. Ele não vai chegar lá na obra e falar assim, dona, você comprou esse porcelanato aqui de 1 por 1, só que eu não trouxe a ferramenta, não trouxe o riscador que eu trabalho com essa peça, então eu vou ter que ir embora, vou perder o dia de trabalho e amanhã eu volto, já com o aditivo, né, obviamente, porque ele não sabia, para poder fazer seu serviço. Ou seja, ele já atrasou a sua obra porque você não avisou que você ia comprar aquele material. Então, se antecipe a tudo isso. O prestador ele vai te adorar. Quando você falar para ele, ó, vai ser esse porcelanato, vai ser isso aqui que a gente vai ter que fazer. Ele, maravilha, eu já vou entrar na obra sabendo para onde eu tenho que atacar. E ele vai saber qual é o resultado que vai chegar lá no final. Então, isso é bom para todo mundo. É bom para você, é bom para o seu bolso e é bom para os prestadores que estarão trabalhando ali. Beleza? Gente, e agora a gente chegou aqui na fase final, que a gente vai fazer o exercício, né? Que a gente vai complementar aí o exercício do dia de ontem, né? A gente vai dar continuidade nesse exercício para vocês verem aí tudo que vai amplificar e vai melhorar o planejamento da obra de vocês. E nesse exercício a gente agora chamou ele de minhas escolhas, que é exatamente a gente planejar. Eu vou abrir o PDF aqui agora do exercício para a gente começar a conversar sobre ele. Então, aqui no exercício, ó, a primeira coisa que você vai fazer é listar todos esses acabamentos que você escolheu para a sua obra. Então, vamos lá. Piso da sala. Você escolheu ali um porcelanato amadeirado, você escolheu um piso vinílico, você escolheu madeira natural. São 3 tipos de acabamentos que você pode também fazer a opção entre eles, né? Muitas vezes pode não ser entre porcelanatos, mas se você quiser ali escolher entre o piso vinílico e o porcelanato, também já vai ser uma diferença que pode sim viabilizar a sua obra. Então, você vai criar uma planilha com essa carinha e você vai listar tudo isso, beleza? Depois que você escolher todos esses acabamentos, a gente vai para a segunda etapa, que é a gente quantificar e orçar cada etapa dessa. E você vai fazer uma planilha com essa cara super simples, colocando a descrição, colocando a quantidade, a unidade, né, que é importante você saber se é metro quadrado, se é unidade e tudo mais. Coloca o preço unitário e coloca o preço total, que vai ser a multiplicação da quantidade aqui pelo preço unitário. No final, você vai fazer uma somatória de todos esses itens. Aqui, né, eu só não coloquei no exercício grande, mas como eu falei, é importante que vocês façam isso em uma planilha. Vocês abrem ali um Excel, abrem no Google Sheets ali, vocês vão conseguir criar uma planilha como essa, com essas descrições, e vão colocar todos esses serviços, todos esses materiais que você vai utilizar para a sua obra. Eu sei que é um exercício longo, tá? Vocês não vão conseguir fazer para a obra toda de vocês até amanhã, mas vocês já conseguem, com essa base que eu trouxe hoje, conseguir fazer muita coisa. Já pelo menos listar aqui o que vocês precisam, ter algumas quantidades médias, e amanhã quem trouxer, eu vou ajudar a complementar. Então, quem trouxer esse exercício, eu vou olhar o que está faltando de material e vocês vão saber complementar isso daqui. Beleza? Gente, quero saber o que vocês acharam desse exercício, o que vocês acharam da aula de hoje. Quem quiser abrir o microfone aí, fica à vontade para comentar, para tirar dúvidas. A gente está aqui agora para escutar vocês. O que vocês têm para me dizer aí? Ela só está batendo palminhas aí, muito obrigado. Tem alguém que queria compartilhar alguma coisa, que queria falar aí sobre a aula? Deixe também, gente, nos comentários aqui o que vocês acharam, viu? Falem se a aula foi importante, se vocês acharam que realmente trouxe mais clareza para vocês. Comentem aí que a gente gosta de saber. Tranquilo? Enquanto vocês vão falando aí, quero adiantar que amanhã é a nossa última aula. Amanhã vai ser o fechamento desse nosso desafio
É um desafio bem curtinho, né? Foram 3 dias só, mas são 3 dias muito produtivos. Mas amanhã eu te digo que vai ser a virada de chave. Amanhã vocês vão saber o procedimento exato que a gente faz aqui, o caminho validado de como você vai conseguir transformar o seu sonho nesse planejamento no custo real. E aí sim você vai conseguir ter todas essas informações unidas ali para conseguir visualizar a sua obra. Beleza? Amanhã vai ser um dia muito bom para a gente explicar isso. O Rô está perguntando, é fácil remanejar o interfone do árbitro? É eletricista que faz esse remanejamento? Rô, geralmente o eletricista pode fazer sim. Alguns eletricistas eles entendem, mas caso o eletricista não faça, o que eu recomendo? Você pode chamar apenas o eletricista para fazer a infraestrutura, que é passar a mangueira, e você chama um antenista ou um profissional que trabalhe com alarme. Geralmente a pessoa trabalha com alarmes, com esses sistemas, eles trabalham com interfone. E aí ele faz essa mudança da posição do cabeamento, do interfone em si, né? E bota para funcionar. Mas é super simples de fazer, tá? Não é nada complicado. A gente faz muito nos apartamentos também que a gente trabalha. Beleza? Mais alguém tem alguma dúvida, gente? Ana Paula, obrigado pela aula. Estou planejando uma reforma grande, já tenho um projeto. Quero aqui entender melhor como posso atuar no acompanhamento da obra para evitar problemas e prejuízos. Ana Paula, é exatamente isso que vai fazer a sua obra não ter dor de cabeça e não ter prejuízo. É seguir esse passo a passo que a gente colocou, fazer o exercício, que com isso em mãos, com certeza a sua obra vai ser um sucesso. Você vai conseguir acompanhar ela do início ao fim e vai saber para onde que está indo o seu dinheiro, aonde você está investindo corretamente, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça. Beleza? Só para a gente finalizar, então, vou recapitular aí os 3 passos para essa nossa organização, né? Deixa eu voltar aqui só para a apresentação. Aqui. Então, os 3 passos que a gente tinha falado, o primeiro deles é a gente detalhar todos os passos que você descreveu no exercício passado, então detalhe aí todos esses serviços. Depois a gente vai levantar os custos desses materiais de acabamento, que são as escolhas que vão mais variar ali, né? Você vai delimitar ali quais são os tipos de acabamentos que você quer colocar na sua casa. E, por último, você vai organizar isso tudo em uma planilha. Você vai levantar todo o escopo da obra, né? Você vai começar a dividir esse serviço que você colocou ali em material, mão de obra, todos os materiais que você precisa, levantar a quantidade e os custos de cada material, e depois você vai fazer esses cenários comparativos, do que está sendo mais caro para essa obra, o que realmente vai pesar ali para você, o que vai ser mais importante. Se você vai fazer essa obra por partes muitas vezes o valor todo, né, vai ficar muito pesado para você trabalhar agora, mas depois você pode fazer por partes. Então é importante você começar a trabalhar esses cenários para você conseguir saber até onde você vai chegar, pelo menos naquela primeira fase da obra. Beleza? Então, recapitulando aí, o Luciana falou, acho difícil encontrar profissionais para cada serviço. Precisa de uma pessoa para o gás, eletricista, pedreiro, marcenaria. Luciana, esse é a dificuldade de todo mundo, de fato, porque muitas vezes a gente lida muito com isso, né? Obviamente, a gente trabalha aqui com as obras. E na nossa metodologia a gente depende também de todos esses profissionais. Então, muitas vezes, a gente procurar numa pessoa, né? A gente tentar procurar numa pessoa que faça tudo, vai sair muito mais caro, porque geralmente o que acontece no mercado? Você tem ali um mestre de obras, que ele tem a equipe dele civil, de pedreiro, eletricista, ligesseiro, geralmente estão abaixo dele. Só que ele começa a tentar abarcar outros serviços para tentar te atender, e eles vão subcontratar. Então, o mestre de obras ele vai chegar lá na sua obra e falar, dona, a gente precisa mudar o ponto do gás, eu consigo fazer para você. Só que ele vai atrás da pessoa, ele vai contratar aquela pessoa, subcontratar, na verdade, e você vai pagar para ele com o lucro dele para fazer aquele serviço. Então, essa é a grande dificuldade de fato, é você achar todo mundo, e eu não recomendo, tá? Se você encontrar uma pessoa que faça tudo, porque geralmente ou a pessoa não vai saber fazer tudo muito bem, né? Aquele generalista, que ele não vai ser especialista em nada, e vai acabar fazendo tudo meio que de qualquer jeito, ou essa pessoa vai acabar lucrando em cima de você por contratar esses serviços. Então, de fato, é um trabalho árduo. Obra, a gente não fala que cheira perfume, porque não cheira. O nosso trabalho aqui, ele é difícil mesmo, tá? Não falo que é fácil, porque não é. Mas, quando a gente tem o conhecimento certo e a gente sabe qual o caminho que a gente quer percorrer, isso fica muito mais fácil, porque a gente vai saber por onde que a gente vai caminhar, e a gente já sabendo antes de começar a obra quem a gente vai contratar, facilita mais ainda. Porque olha só que maravilha, você vai começar a sua obra, mas quando você está demolindo, você já sabe quem é o marceneiro que vai fazer a sua marcenaria planejada. Então você já deixou aquele profissional avisado, ele já sabe que ele vai ser contratado, então você consegue manter o fluxo da obra de uma forma muito mais tranquila. Beleza? Rô também fez outra pergunta, se é possível, né, ou é fácil, ter tomada 110 e 220 na bancada da cozinha. Rô, aí a gente entra em duas vertentes, que é uma parte mais técnica também, eu vou tentar explicar para vocês, tá?
Em locais em que a energia é 110, então geralmente acho que é São Paulo, né? É Minas, que são locais que a energia é 110, é mais fácil você colocar a energia 220. Você consegue fazer uma modificação ali nos cabos, eu não vou entrar nesse detalhe técnico, porque senão vocês vão se embananar e vão se perder mesmo, mas é possível você fazer um jogo ali com os cabos da energia e colocar tomada 220 com o próprio sistema da casa, certo? O contrário, de 220 para 110 é mais complicado. Não tem como você fazer essa jogada na própria instalação. Você precisa literalmente instalar o transformador. Então você compra aqueles transformadores externos. Tem gente aqui em Brasília que faz isso, que coloca um transformador dentro do forro de gesso, escondido dentro de um armário, para ter essas tomadas. Mas é a opção que existe para ela acontecer, beleza? De 110 para 220 é mais fácil, de 220 para 110 só com o transformador, beleza? O Rô falou, eu vou receber um apartamento novo, estou na fase de planejar a cozinha, bancar os armários, e aqui em USB 220 volts. Exatamente, aqui em Brasília é tudo 220. Para você ter algumas tomadas 110, é preciso colocar o transformador, beleza? Mas como você vai fazer esse planejamento da cozinha, já pode planejar em você ter ali um transformador embutido dentro de um armário, dentro do forro de gesso, e você consegue alimentar ali algumas tomadas sendo 110 volts, beleza? Sendo importante deixar elas identificadas para você não ter nenhum problema ali com a ligação errada, beleza? E a gente foi perguntando, em paredes de drywall, é seguro instalar armários de MDF? Não existe risco de estourar o drywall? Gi, é super seguro, só que a gente sempre tem uma precaução quanto a isso. Tem marceneiro que fala, não precisa reforçar nada. A gente vai sair furando a parede até descobrir os montantes, né? Que a parede de drywall você tem a estrutura metálica por dentro e a chapa de drywall que dá o acabamento por fora. Tem marceneiro que fala, eu vou ficar aqui furando a sua parede até descobrir onde é que estão esses montantes. Dá certo? Dá. Mas olha o trabalhão que ele vai ter e olha o quanto que ele vai estragar essa sua parede. A gente tem uma metodologia que ela vai ser muito mais segura e ela vai evitar que você tenha esse retrabalho no final, que é a gente colocar reforços dentro da parede, mesmo antes dela ser construída, ou se ela já é construída, a gente faz aberturas e coloca esse reforço. Ele pode ser metálico ou ele pode ser de madeira. Geralmente a gente trabalha com madeira, que é mais fácil de trabalhar, a gente corta ela no tamanho, coloca ela ali atrás e a gente já faz esse posicionamento e compatibiliza esse reforço com a marcenaria. Então, se eu sei que ali em cima da minha cozinha, uma parede de drywall, e eu vou ter um armário aéreo, eu já vou colocar ali a madeira na posição para que o marceneiro possa fazer essa fixação de uma forma mais prática. Então, isso é uma coisa que a gente já pensa lá no planejamento. É uma coisa que você já tem que colocar no seu planejamento, tá? Reforço das paredes de drywall para a marcenaria. É super importante ter isso já previsto, beleza? Rô, obrigado pelos esclarecimentos. Valeu, Rô, muito por nada. A gente está aqui realmente para ajudar. Tranquilo? Pessoal, e se vocês não têm mais nenhuma dúvida, quero agradecer a participação de todos, tá? Só para a apresentação para aparecer maiorzinho aqui. Quero agradecer a participação de todos. Espero que esse conteúdo tenha sido de muita valia, né? Vamos falar assim, que ele seja muito valioso para vocês, que vocês consigam agora já ter um passo a mais para conseguir planejar a obra de vocês da forma certa. E lembrando que amanhã é a nossa última aula. Nessa aula que a gente vai finalizar com chave de ouro todo esse assunto, vocês vão conseguir entender de fato como que funciona todo esse processo, como é que a gente pode otimizar isso tudo, e também vou trazer o grande bônus para vocês, para quem estiver aqui na aula, vai receber aqui no chat o link para vocês poderem baixar essa planilha que já vai ajudar vocês aí nessa jornada, tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez por vocês estarem participando com a gente, espero vocês no dia de amanhã, e um abraço, até mais.